Lançado a 7 de junho deste ano, as novas versões mobile de softwares da Apple estão prestes a sair. E isso podem ser ditas por duas coisas. Não só no momento de gravação deste vídeo saiu a versão beta 7 do iOS e do iPadOS, que é uma versão muito mais estável e sem praticamente quaisquer bugs, como essa versão tem um pequeno segredinho no código, que é no final tem um A. E esse A normalmente costuma significar que é uma versão quase final e que faltam mesmo muito poucas versões para ser lançada a versão final para o público. Bom, e portanto vocês podem estar neste vídeo por duas razões. Uma, querem ver quais é que são os dispositivos compatíveis com todos estes novos softwares que vão sair e que eu vou dizer já a seguir. E a segunda que é querem ver quais é que são todas as novidades, que eu também irei dizer. Então, olá pessoal, I'm For All Nightmares e bora ao vídeo depois da vinheta. Bem, como podem já ter visto, este vídeo está dividido em 3 partes com subpartezinhas. Nessas 3 partes temos o iOS, o iPadOS e o watchOS, que vocês, se quiserem ver só o watchOS, podem só simplesmente ir para o final do vídeo. Se quiserem ver só o iOS, estão num bom caminho, e se quiserem ver o iPadOS, eu recomendo a verem o iOS e o iPadOS ao mesmo tempo, porque muitas das novidades do iPadOS estão no iOS e eu vou apenas falar das exclusivas depois para o iPadOS. As subpartezinhas são apenas algumas coisas que eu achei que fossem necessárias falar em cada software específico. Bem, começando aqui pelo iOS e tendo aqui as minhas anotações em mente, vou falar de algumas coisas muito específicas, que é compatibilidade, armazenamento ocupado, as novidades e performance e bateria. Começando pela compatibilidade, não temos grandes diferenças perante o ano passado, ou seja, todos os telemóveis que eram suportados pelo iOS 14 vão receber as atualizações para o iOS 15. E o que é que estamos a falar? Estamos a falar desde o iPhone 6S até ao 12 mini, incluindo o SE da primeira geração e da segunda geração, assim como o iPod Touch da sétima geração, que eu não sei quantas pessoas é que compram isso. Portanto, muito contrariamente ao que o pessoal achava que estes telemóveis iam ser descontinuados este ano, ainda não, ainda vão suportar mais um ano de atualizações e não sabemos, se calhar até vai suportar mais um segundo, porque, por exemplo, uma coisa que eu vos posso já adiantar é que o iOS neste telemóvel tem sido bastante rápido. Armazenamento ocupado, porém, é uma coisa que eu vos quero alertar. Eu neste telemóvel tenho apenas 32 GB. Existem versões do SE com apenas 16, assim como versões do 6S com apenas 16 GB de armazenamento. E acredito que isso vai ser muito complicado de utilizarem, porque esta versão beta pesou no meu telemóvel 5.19 GB, que não é uma coisinha leve, e nem sequer é uma versão final. A versão final haverá de ter entre os 5 e os 7 GB, dependendo um bocadinho de telemóvel para telemóvel, e dependendo das coisas que a Apple ainda vão alterar. E portanto, uma atualização desse tamanho neste telemóvel fez-me uma coisa muito chata, que eu tive que desinstalar quase as aplicações todas para poder fazer a instalação. Claro que depois da instalação feita, o armazenamento volta ao que era e eu já posso voltar a instalar as aplicações, ou pelo menos quase todas. Bem, em termos de novidades, este ano a Apple focou-se em 4 coisas principais, que é ficar conectado e em segurança, o novo modo de concentração, a inteligência artificial e a finalmente utilização dos núcleos da Neural Engine e a navegação no planeta Terra, com os mapas atualizados e uns pequenos tweakzinhos extras. Então, uma vista geral e rápida por todas estas novidades, nós temos em primeiro lugar as notificações, que apresentam algumas mudanças visuais, apresentando uma coisa que eu já queria há muito, os novos presets de não incomodar. A partir de agora podemos definir vários tipos de não incomodar diferentes. Por exemplo, no meu caso, um que eu fiz, que foi o modo dormir, em que eu não recebo notificações de ninguém, a menos que sejam chamadas em duplicado, que é para emergências. Ou então, por exemplo, o modo de tempo pessoal, em que eu apenas recebo mensagens e chamadas de amigos e familiares. Assim, as possibilidades são imensas e pode ir desde a notificação que recebo até às pessoas que são autorizadas a ligar-me e até quando é que é ativa, dependendo assim da hora, do local e se estou a usar alguma aplicação específica, tipo, por exemplo, o Microsoft Teams. Agora imaginem, por exemplo, chegarem ao vosso local de reuniões habitual e o vosso telemóvel sem sequer pedirem a ativar logo o modo não incomodar e apenas receber as chamadas que sejam mesmo importantes, ou até, por exemplo, se vocês pré-definirem isso, não receber chamadas nenhumas. Para além disso, uma coisa que eu gosto muito e tem a ver muito com o ecossistema da Apple é que quando ativo num equipamento fica ativo em todos, ou seja, no iPad, no Mac, no telemóvel e no relógio. Quanto ao FaceTime tivemos algumas mudanças, não só no design, mas também na forma de como se organiza. A destacar estão 3 coisas principais. Em primeiro lugar, a partir de agora é possível ter várias pessoas arrumadas em quadradinhos. O Voice Isolation passou das chamadas também para o FaceTime e é responsável por isolar a tua voz, ou, caso necessário, mostra o ruído de fundo por inteiro. E que, para fazer exatamente isso, basta ativar o modo de sensibilidade chamado
espectro amplo em isolamento de voz. Mas também é possível desfocar o fundo da câmara para ficar apenas visível a tua cara e para dar aquele melhor ambiente nas chamadas profissionais. Em segundo lugar temos o Spatial Audio, que migrou do Apple Music agora para o FaceTime. Basicamente é responsável por organizar as vozes de cada pessoa com quem estás a falar em vários espaços diferentes do computador. Não só isso, como à medida que a pessoa do outro lado se desloca, o som também se vai deslocando, o que torna a experiência um bocadinho mais engraçada. Por último temos o SharePlay, que permite tu e os teus amigos numa chamada de FaceTime verem um filme ou um vídeo qualquer exatamente ao mesmo tempo, ou seja, basicamente uma Netflix em chamada. E não só isso, como também temos o ShareLink, que é responsável por tu conseguires partilhar a tua chamada de FaceTime com pessoas que não têm um iPhone, por exemplo, atendendo as chamadas em Windows ou em Android. Quanto à segurança, a Apple, depois de apresentar uma mudança radical nas políticas de privacidade do iOS 14.5, decidiu este ano adicionar mais algumas funções, como por exemplo o bloqueador de rastreamento de e-mails e também a nova aplicação que é o App Privacy Report, com relatórios de privacidade de todas as apps que usaste nos últimos momentos. Também existe o novo recurso OCR para reconhecimento de imagem e de texto. Também foram feitas algumas melhorias em aplicações como o Apple Maps, que apresenta algumas novidades na visualização de mapas e na forma como interage com os transportes públicos. Também passaram a existir informações sobre prédios, regiões comerciais e monumentos históricos. Bem como notificações do embarque e desembarque de transportes públicos e a realidade aumentada, que permite ajudar um bocadinho na percepção da rua onde pela primeira vez se está. Na parte específica do iOS, a aplicação Trilogia também passou a ter um novo design, sendo um bocadinho mais realista, com um novo layout e com várias combinações de fundo novas que pretendem corresponder exatamente ao clima da localização atual. Para além disso, a aplicação conta com uma tonelada de novas informações, como dados de poluição, por exemplo. Quanto à saúde e acessibilidade, também temos mais umas coisinhas recentes, novas funções que permitem detectar movimentos oculares e das mãos para fazer algumas funções, implementações e melhorias no VoiceOver e o Food Tracking, que ajuda o usuário a ter refeições mais adequadas com controle de calorias. Uma outra coisa que eu não estava a adorar nada no Beta 3, mas que entretanto estou a adorar certamente no Beta 7, é o Safari, que levou uma remodelação completa. A barra de endereço não está mais presente no topo, mas sim esconde-se como uma dockzinha. Algo que ajuda muito na navegação, principalmente em dispositivos mais antigos com ecrãs mais pequeninos, como por exemplo o meu iPhone SE, mas que acho que acaba por atrapalhar pois quando funções como por exemplo a partilha de conteúdo, que antigamente estava muito mais acessível. Para além destas novidades, a Apple entretanto com o Beta 7 decidiu pôr mais umas coisinhas extras, entre as quais fotografias Live Focus que mudaram de local e que agora se tornam um bocadinho mais acessíveis para pôr os efeitos preferidos. As fotografias e vídeos agora têm informações detalhadas, tanto da definição, qualidade, como também a localização e ainda detalhes importantes como por exemplo o ISO, o tempo de abertura e que câmera que foi usada. A função lupa que ao selecionar texto ela voltou e o Safari que ganhou algumas extensões basicamente como o Chrome e como o Safari no Mac. Performance e bateria, não tenho grande coisa a me queixar. Tanto no meu iPhone 12 mini como no meu SE a experiência tem sido mais ou menos a mesma que no iOS 14, ou seja, no iPhone 12 mini é um topo de gama, não tenho quaisquer problemas a abrir nada. No iPhone SE as animações não têm quaisquer problemas a abrir e mesmo bibliotecas mais pesadinhas de músicas ou bibliotecas mais pesadinhas de filmes na Netflix, não vejo qualquer problema em correr qualquer uma delas. Bateria também é mais ou menos a mesma coisa, neste telemóvel com 84% de saúde tem-me dado para 2 horas e meia, 3 horas, o que não é nada de jeito, mas considerando que a bateria está já bastante gasta e que é um telemóvel que a bateria já era pequenina, não variou muito do iOS 14, portanto nos outros dispositivos o importante a focar é que também não haverá de variar muito em termos de bateria. Um problema sim que eu tenho que dizer e que foi o que me levou a voltar a pôr o iOS 14 neste telemóvel é problemas de aquecimento. Parece que a pequena performance ao fundo do túnel que eu sou capaz de ter visto a abrir algumas aplicações mais rapidamente do que anteriormente vem a um custozinho e é aquecimento. Este telemóvel tem aquecido muito com o iOS 15 a um nível em que eu estou a usar apenas para fazer alguma mídia ou alguma coisa no Safari, coisas mais levezinhas, eu pouso e passado um bocado eu apanho e ainda está quente ao tato. No meu 12 mini eu não vejo esse tipo de problemas, o aquecimento não tem sido alguma coisa que eu tenha notado naquele telemóvel e em termos de bateria também me tem dado as 6 horas e meia, 7 horas que me dava antes. Bom, o iPadOS é outro, tem basicamente todas as novidades que o iOS tem e mais umas pequeninas que são muito focadas em coisinhas especiais mais para trabalho. Em termos de compatibilidade não tem quase nada a se preocupar porque ele vai desde o iPad Air 2, a versão com o processador A8X, que é a versão mais antiga de todos os outros iPads.
Portanto, todos os iPads que sejam superiores a este são suportados e têm aqui a lista toda completa para poderem ver se o vosso iPad é suportado ou não. Armazenamento neste tipo de dispositivos mais antigos, eu tenho o mesmo problema a relatar que eu tive no iOS, que é que para eu instalar eu precisei de mais ou menos 5.23 GB para instalar a versão completa e que também me levou a ter que desinstalar muitas aplicações. Portanto, provavelmente isso vai acontecer na versão final e é uma coisa a relatar que é importante e que torna cada vez mais difícil atualizar este tipo de dispositivos mais antigos. Por exemplo, o iPad Air da segunda geração, se não estou enganado, acho que existe uma versão de 16 GB dele que será praticamente impossível de atualizar sem ter que fazer uma formatação quase completa do iPad primeiro. As novidades este ano do iPadOS são mais focadas em puro desenvolvimento de trabalho e mais também com o ecossistema da Apple. O Quick Note é uma nova funcionalidade partilhada entre o iPad e o macOS que permite fazer pequenas anotações de forma muito mais rápida do que antigamente. Estas notas rápidas podem ser chamadas a partir do canto inferior direito com o Apple Pencil e reconhece tanto imagens como links. É excelente especialmente pelo facto de poder estar a navegar numa página web e quereres fazer alguma anotação daquele site. Assim, é só chamar o Quick Note e escrever algo. E quando nós formos mais tarde rever a nota que nós fizemos, não só aparece a nota num local bastante destacado, como também o link do site que fomos anteriormente. Por outro lado, ao arrastarmos com o Apple Pencil do canto esquerdo inferior para cima, tiramos uma screenshot que pode ser imediatamente editada e anotada com a tinta digital. E também temos melhorias significativas quanto ao multitasking e gestos e quanto aos gestos que utilizávamos para fazer o switch entre aplicações. Podemos continuar a abrir apenas as aplicações nas mesmas 3 posições que antigamente poderíamos pôr e também dos mesmos tamanhos. Mas agora os gestos são muito mais simples e podemos, por exemplo, só chamar aqui de cima e pôr uma segunda aplicação. Também temos alguns novos gestos e alguns novos detalhes no seletor de aplicações. Performance e bateria, eu tenho exatamente o mesmo que eu tenho a dizer quanto ao iOS, ou seja, não tem problemas quaisquer comparativamente com o que já tinha no iOS 14. Ainda é tudo muito rápido a abrir, mesmo num processador como o A10 Fusion, que já é bastante antigo. Os 2 GB de RAM ainda são suficientes para fazer multitasking, principalmente com as novas novidades que o iOS 15, que o iPadOS 15 traz, e de bateria tem sempre dado para uma coisa mais ou menos entre as 5 horas e as 8 horas, dependendo sempre do uso que eu lhe dou e sabendo que eu costumo fazer um uso mais gráfico e mais intensivo, a fazer as thumbnails e a fazer algumas anotações, portanto acaba por fazer mais as 5 horas do que as 8 normalmente. Aquecimento no iPad eu não sei até que nível, porque eu tenho aqui o A10 Fusion, que é um processador um bocadinho mais poderoso, não é muito mais poderoso, mas é ligeiramente mais poderoso do que este, portanto não me tem aquecido. Para além disso, os iPads costumam ser um bocadinho maiores do que os iPhones, aliás são todos um bocado maiores do que os iPhones, portanto o arrefecimento é um bocadinho mais constante. Quanto ao WatchOS 8, que todos os anos traz novas coisas, eu não estou surpreendido com essas novas coisas, quer dizer, também estou ligeiramente, mas estou mais surpreendido com a performance que dá aos dispositivos mais antigos que o correm. Quanto à compatibilidade, não se preocupem, porque vai desde o Série 3 até ao Série 6, incluindo o SE, portanto é exatamente os mesmos que foram suportados para o WatchOS 7, mas contrariamente ao ano passado, em que o update teve 2.3 GB e que fez com que eu tive que quase desinstalar todas as aplicações que eu tinha aqui e também muitas das músicas e quase que tive que fazer uma formatação desde o início, este ano, pelo menos em beta, a atualização só pesou 1 GB. O que não é propriamente pouco, mas sabendo que é uma atualização grande, até foi bastante menos do que eu estava à espera. Não só isso, e já começando a falar de performance e de bateria, e também de um bocado do aquecimento, isto surpreendeu-me muito, porque, contrariamente ao WatchOS 7, que já me estava a ficar muito lento, este novo WatchOS 8 é muito mais rápido a abrir aplicações do que antigamente. Não só isso, como também não deu impacto nenhum na bateria, portanto a bateria continua a dar mais ou menos a mesma coisa que dava, ou seja, 1 dia e um quarto, 1 dia e meio mais ou menos de utilização de bateria máxima, e sendo que a minha bateria já está mais ou menos 84% de saúde, portanto já não é muito bom. E de aquecimento, que contrariamente ao que eu já vi em todos os dispositivos antigos que rodam os iOS mais recentes, aqui neste não há problema. O aquecimento claro que existe, mas é mais quando estamos a carregar por indução magnética que isso acontece sempre, e quando estamos com o ecrã, com este pequeno ecrã ligado com o brilho máximo durante muito tempo. Tirando isso, a utilizar normalmente o Apple Watch, ele não aquece quase nada de que seja perceptível, portanto não há problema com isso. Em termos de novidades, só temos basicamente integrações e nada assim de muito especial, mas também temos o novo Watch Face, que funciona pelo modo retrato dos iPhones, ou seja, tira-se uma fotografia em modo retrato e usa-se como Watch Face e dá um efeito de profundidade também no mostrador do relógio que é bastante engraçado.
Temos novas maneiras de partilhar conteúdo no Apple Watch, não só fotografias como contactos, e-mails e outras coisas, que agora se tornou tudo muito mais fácil de se partilhar. De antes aquilo tinha de ser basicamente quase pelo telemóvel, algumas coisas davam para partilhar, mas agora é praticamente só com um botão e depois escolhe-se o contacto ou a aplicação que se quer partilhar e envia-se. De resto são integrações com aparelhos inteligentes, integração com a missão de controle e com os modos que são pré-definidos pelo iPhone ou pelo iPad, a nova função de poder em fechaduras que são compatíveis com isto, abrir algumas fechaduras com a parte do NFC do Apple Watch, da mesma maneira que chamávamos os cartões de multibanco. Mais maneiras de partilhar conteúdo, como aqui, por exemplo, as músicas, tanto em e-mail como em mensagens normais. O modo de concentração, que, como eu disse, quando é ativo num dispositivo, é ativo em todos. E tendo vários modos diferentes que são muito facilmente selecionados apenas aqui pela missão de controle e carregando aqui e temos os vários modos a escolher. E algumas funções novas nas aplicações e também aplicações novas, como por exemplo a aplicação Respirar, que agora tem um novo modo que é o modo de refletir. A aplicação Sono, que agora sofreu algumas alterações e que é possível fazer agora um tracking muito mais acentuado da maneira de como dormimos. E a aplicação de treino, que tem 2 treinos novos, que é o treino de Pilates e o treino de Tai Chi. De resto são melhorias mais silenciosas, exceto 2 delas, que é o Assist Touch, que é aquele novo modo de controlar o relógio apenas com toques, que neste beta que eu tenho instalado, que é o beta mais recente neste momento de gravação, que é o beta 6, ainda não está disponível. Eu quando venho aqui a definições e carrego em acessibilidade, ele não me deixa fazer nadinha, mas que basicamente vai servir para controlar o Apple Watch sem sequer ter que tocar nele, apenas com gestos ápticos, que é basicamente fazer assim ou assim para conseguir fazer algumas funções específicas no Apple Watch. A nova aplicação Perdido e Achado, que é basicamente o Find My do iPhone e que serve para tanto encontrar o telemóvel como também os outros dispositivos da Apple. E a nova aplicação que é o Contactos, que finalmente chegou ao Apple Watch e que podemos selecionar contactos tanto para chamar como para mandar mensagens. E estas são as novas novidades dos novos sistemas que a Apple vai lançar, provavelmente em termos de meio de setembro. Se gostaram do vídeo, já sabem o que é que têm que fazer. Se não gostaram do vídeo, também já sabem o que é que têm que fazer. Considerem subscrever para não perder mais nenhum vídeo como este. E daqui foi Final Nightmares e fui!